E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Aqui quando ele fala que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, ele não está falando que era um senhor de idade, embora seja um ancião de dias. A lã não é branca porque envelheceu, a neve não é branca porque envelheceu, é naturalmente. Ele está falando de sabedoria e poder, ele está falando de majestade, ele está falando dessa veste que simboliza a realeza, desse cinto de ouro que significa campeão, aquele que chegou, aquele que rompeu, aquele que... Ele está mostrando aqui a glória de Jesus. Ele diz: os seus olhos eram como chamas de fogo. Irmãos, é aquele que olha para você e ele esquadrinha todo o teu ser. Davi, quando escreve no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma só palavra na minha língua, e o Senhor tudo conhece. Tu cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu fizer lá no céu a minha cama, eis que aí tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e tomar as estrelas do mar, até aí a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo, agora as trevas me encobrirão, então a noite será dia ao redor de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque trevas e luz são para ti a mesma coisa. Tu possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Quão maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aleluia. Irmão, ele está falando aqui que não tem como fugir de um olho que chama de fogo, que consegue esquadrinhar o nosso coração, que antes mesmo de nascer ele já te conhecia, ele te via, ele sabia a cor do seu cabelo, o seu nome, e ele tinha um relacionamento pessoal com você no ventre da sua mãe. Não tem como esconder nada desse Deus. Esses olhos que são chamas de fogo, é aquelas que nada, tudo está patente diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem teremos que prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não tem como esconder dele. Os seus olhos esquadrinham o nosso corpo. Você imagina que visão estarrecedora no meio de uma ilha, de repente no pior momento da sua vida, achando que era o fim. Irmão, não é o fim não. Quando Deus nos leva num lugar deserto, é porque Ele quer tratar conosco. Aleluia. Às vezes lá no deserto é que Deus vai nos mostrar. Às vezes é numa ilha deserta, é quando não tem ninguém do nosso lado, é que nós precisamos e que nós voltamos o nosso pensamento a Deus. Ele recebeu a maior revelação da sua vida. Ele escreveu o livro mais maravilhoso que existe aqui na Bíblia. O livro mais difícil de interpretar, precisa de muita oração e essência do Espírito Santo. Ele teve as visões mais estarrecedoras no momento mais difícil da sua vida. Se você está passando por um momento difícil, Deus quer te levar num lugar mais alto. Ele quer te mostrar coisas que não mostrou para ninguém. Ele quer te revelar coisas do coração dele. Eis que virei para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma veste comprida, que ia até os pés, e carregava no peito um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos brancos, como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo. Ele diz: os seus pés eram reluzente como um latão, quando refinado numa fornalha. Irmãos, tudo que eles tinham de espelho naquela época era um latão que reluzia. Eles não tinham o espelho que nós conhecemos. E quando ele diz que os pés dele reluziam como um latão, se nós estivéssemos olhando, é como se fosse um espelho refletindo. Ele não conseguia interpretar dessa forma, porque o espelho não existia, como um cristal. E pé na Bíblia indica santidade. Você lembra lá de Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim: ó, quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, ó, quão formosos são os pés daqueles que fazem a Sião dizer: o seu Deus reina. Você lembra quando Moisés chegou diante daquela sarça que queimava? Ela queimava e queimava e queimava, e ela não se derretia, ela não saía fumaça, ela não se deteriorava.
E de repente ele percebeu de longe. E ele falou, é curioso isso. E quando ele foi chegando, a glória, a presença de Deus, a primeira ordem de Deus para ele é: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Pés na Bíblia indicam santidade. Isaías capítulo 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, ele diz que de um lado tinha um serafim, do outro lado outro serafim, tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, o rosto para não ver a glória de Deus, e cobriam os pés, que indicam santidade, porque não existe ninguém mais santo do que aquele que está no trono. Aleluia! Não existe. Pés na Bíblia indicam santidade. Porque ele está dizendo, eu nunca vi tanta santidade na minha vida. Olha que visão esclarecedora que esse homem está tendo no pior momento da sua vida. Se você pensa que está vivendo o pior momento da sua vida, acredite que Deus está te levando no lugar mais alto e comece a buscar a revelação do céu. Amém, Jesus. São os momentos difíceis que Deus mais se revela a mim e a você. E ele diz, os pés eram reluzentes como latão quando refinado na fornalha. Ele diz, nas suas destras tinha 7 estrelas. Irmãos, as 7 estrelas tipificam e simbolizam também a igreja. Isso quer dizer que o poder de Deus, ou a glória de Deus, isso quer dizer que tudo está nas mãos de Deus, que a igreja pertence a Ele, e que Ele está segurando a igreja, que a igreja, a própria destra do Criador, a própria destra de Jesus, é que sustenta a igreja. Ele diz, a sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha ele mostrando a glória de Deus. Olha ele mostrando a glória de Deus. E ele diz, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Como é que você vai enxergar tamanha glória e conseguir ficar de pé? Eu espero que um dia Deus me permita ver essa glória ainda aqui na terra, que eu não consiga parar de pé, que as minhas pernas amoleçam, que eu caia no chão, que eu me arraste, mas que eu possa contemplar essa glória. Eu desejo isso mais do que um carro novo, uma casa nova. Eu desejo isso mais do que tudo, porque o que eu quero é ver a glória de Deus. Aleluia. Tem que ser a essência da nossa vida. Eu caí aos seus pés como morto, e ele, estendendo sobre mim a sua destra, ele disse, não temais. Há quem diga que aparece 366 vezes essa palavra na Bíblia. E outra pessoa inteligente uniu isso e disse que cada dia da semana, quando você levanta, Jesus vem do seu lado e diz, não temas, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Eu caí aos seus pés como morto, ele, estendendo sobre mim a sua destra, disse, não temais, eu sou o primeiro, eu sou o último, o princípio, o fim. E ele diz, eis-me aqui, eu fui morto, passado, diga comigo, fui morto, passado, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Irmão, eu falei que ele me deu 3 incumbências aqui. Eu quero tirar do teu coração essa noite aquele Jesus coitadinho pendurado na cruz. Muitas vezes nós trazemos uma visão do catolicismo. Eu não estou aqui criticando, queridos. Nós temos muito respeito pelos católicos. Eu sempre falo isso quando toco nesse assunto, porque às vezes parece que nós estamos condenando, somos mais santos que as outras pessoas. Não. Eu sempre digo que catolicismo é uma questão cultural. Eles receberam do pai, que receberam do avô, e assim vai passando. Ninguém é católico porque leu a Bíblia, entendeu a Bíblia e escolheu ser católico. Católico não é uma condição de entendimento, mas é uma condição de tradição familiar. E é interessante porque às vezes nós trazemos aquela visão lá do catolicismo. Às vezes nós temos em mente aquele Jesus coitadinho de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, ou a quem se estendeu o braço do Senhor, porque foi subido perante Ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para Ele não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas Ele verdadeiramente foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe aquele Jesus coitadinho, pendurado na cruz,
sangrando. Queridos, quando nós participamos sim da ceia, nós fazemos um memorial e lembramos da morte sacrificial de Jesus. Isso é importante, foi Ele que pediu que fizéssemos assim, mas nós temos que entender que aquele Jesus coitadinho, pendurado na cruz, que verteu o seu sangue, não está mais lá. Aquele Jesus coitadinho, pendurado na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E hoje não é mais coitadinho. Hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Hoje nós temos o privilégio de pedir àquele sobre todas as coisas Ele está sobre todas as coisas. Aquele que tem poder para realizar todas as coisas, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. E eu creio que quando Deus dá essa visão ali a João, não foi à toa. Foi para que nós pudéssemos, como cristãos, quebrar esse paradigma daquele Jesus coitado, pendurado na cruz. Às vezes, quando vamos orar, nós temos aquela menção de piedade. Ai, Jesus, ai, Jesusinho, não. Jesus é aquele que veste uma veste comprida até os pés, tem no seu peito um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelo são brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele tem os pés reluzentes, indicando santidade. A sua voz é estarrecedora como a voz de muitas águas. Ele tem poder no céu e na terra, e o nome dele está sobre todo nome. Aleluia! Nós precisamos quebrar esse paradigma que trazemos do catolicismo. Participar da ceia sim, lembrar do que Jesus fez sim, mas não pensando que Jesus é um coitadinho pendurado na cruz. Por isso que a cruz da igreja evangélica, tem uma cruz aqui, não tem nenhum Jesus pendurado, porque o nosso Jesus não está mais na cruz, Ele ressuscitou e está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus. Filipenses capítulo 4, do versículo 2 em diante, ele diz: nada façam por egoísmo, por vaidade, mas considere cada um superior a si mesmo, atentando também para aquilo que é do outro, e não só para aquilo que é seu. E ele diz: entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho daquele que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não quero mais, queridos, em nome de Jesus, que você olhe para aquele Cristo coitadinho. Quando você vier aqui a ceia, sim, olhe para a cruz e veja tudo que Ele fez por você. Mas quando você pensar nele, não pense mais naquele Jesus derrotado. Pense no Jesus vitorioso, que tem as chaves do inferno e da morte. Pense no Jesus vitorioso, que o Pai deu a Ele autoridade, e Ele está com o nome sobre todo nome, que está sentado à destra de Deus, e não tem nada que seja impossível para Ele. Eu preciso encerrar. E não é que deu certo, olha lá, a oração nossa, tá vendo, viu? Eu acho que nós ministramos aqui umas 3 horas. Você achou que foi pouco tempo, mas cada minuto virou uns 10 mais ou menos. Nós vamos participar da ceia hoje. A ceia é um memorial, e mais do que isso, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isso aqui é alimento, isso aqui é cura, isso aqui é milagre. Quando você pegar esses elementos, não veja como um simples potinho com suco dentro e uma bolachinha, mas pense que a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e chegar à presença de Deus verdadeiramente, hoje nós vamos precisar pôr a mão sobre a sua cabeça, você vai ser curado. Aleluia. O elemento, ele é milagroso, não, é porque você está participando daquilo que Jesus pediu, e Ele pediu e Ele falou que aqueles que participam dignamente comem e bebem para si a vitória, a alegria, a paz. Aqueles que participam em Cristo da ceia, aqueles com entendimento, produz vida, e vida em abundância. Então
Nós vamos participar da ceia hoje, mas eu não quero que você faça isso pensando no Jesus coitadinho, pendurado na cruz, sangrando. Não. Pense que Ele passou por isso por mim e por você, mas hoje Ele é o vitorioso dos vitoriosos. Hoje Ele é o Rei dos reis. Hoje Ele é o Senhor dos senhores. Hoje Ele tem um nome que está sobre todo nome. Quando você ora, não ore um Jesus coitadinho, mas entendendo que Ele tem poder para fazer tudo no céu e na terra, e que Ele pode intervir na tua história quando Ele quiser. Aleluia. Se coloque de pé.